Fala galera, aqui é o professor Luiz Moya. Mais uma vez eu venho aqui, através da videoaula, dar uma força para vocês no 17º bloco de atividades de matemática. O conteúdo que está sendo abordado nesse bloco é a igualdade. No material que foi disponibilizado para vocês em PDF no grupo do WhatsApp, tem um resumo falando sobre o que é uma igualdade. Mas eu venho exemplificar aqui para que vocês possam compreender melhor. E aqui vocês podem ver que nós temos uma imagem onde nós temos uma balança, e essa é a famosa balança de equilíbrio, que trabalha muito bem a questão da igualdade. Vamos ver o que está dizendo aqui, ó. O mistério da balança. Observe que a balança abaixo está em equilíbrio. Cada lado da balança possui pesos equivalentes que a equilibram. Aí você pode ver aqui a imagem. Nós temos uma balança que está equilibrada, ou seja, possui o mesmo peso dos dois lados. A igualdade na matemática, ela não trabalha apenas com objetos iguais ou imagens iguais, mas sim a questão dos valores iguais dos dois lados. Vejam que nesta imagem, os objetos que estão nos dois lados dos pratos, eles são diferentes, até de quantidades diferentes, mas eles possuem o mesmo valor, o mesmo peso, já que estamos trabalhando com balança. Isso é igualdade. A igualdade ela é representada pelo sinal de igual. Quando você vai representar matematicamente uma igualdade, você tem que colocar o sinal de igual entre esses dois valores, essas duas expressões. Vai depender do conteúdo sendo abordado. Temos uma questão aqui, ó. Descubra quanto pesa o pacote verde. Considere que pacotes iguais têm pesos iguais. Mas antes de vocês responderem isso daí, antes da gente responder, né, vou ajudar vocês, eu quero mostrar para vocês algumas propriedades da igualdade que facilita quando a gente for calcular esse tipo de questão. Nós temos algumas propriedades em uma igualdade. Nós temos a propriedade da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão. Como assim? Quando você adiciona um mesmo valor, ou seja, o mesmo peso, aos dois lados da balança, essa balança, se ela já estiver em equilíbrio, ela vai permanecer em equilíbrio. Como é o caso dessa primeira figura, ela está em equilíbrio. Então, por exemplo, se a gente colocar um objeto de 3 kg no primeiro prato e um objeto de 3 kg no segundo prato, essa balança vai permanecer em equilíbrio, porque está sendo adicionado o mesmo valor e ela já estava em equilíbrio, então não vai haver alteração. Também é válida a subtração. Quando você tira o mesmo valor, o mesmo peso, dos dois lados da balança, essa balança vai permanecer em equilíbrio. Vamos ver aqui algumas ilustrações para representar, exemplificar isso daí. Ó. Temos essa balança bem aqui. Ó. No primeiro prato nós temos um caderno e um lápis. No outro prato nós temos uma calculadora e um lápis. Olhando para essa imagem, você pode perceber que ela está em equilíbrio. Então, o que isso significa? Significa que nós temos o mesmo peso dos dois lados. Beleza? Esta outra imagem mostra um exemplo da subtração em uma igualdade. Ou seja, vejo que está sendo tirado o lápis dos dois lados da balança, mas a balança permanece em equilíbrio. Então, vejo que quando é tirado uma mesma quantidade, o mesmo valor e o mesmo peso dos dois lados de uma balança, essa balança permanece com uma igualdade. Aí ele questiona aqui a que conclusão posso chegar sobre o caderno e a calculadora. Bom, se a balança permanecer em equilíbrio, significa dizer que o caderno e a calculadora possuem o mesmo peso. Galera, mas não existem apenas balanças em equilíbrio, existem balanças em desequilíbrio. As duas primeiras balanças que eu mostrei para vocês, elas estão em equilíbrio, por isso o sinal que nós utilizamos é o sinal de igualdade, que representa na matemática quando eu tenho o mesmo peso ou o mesmo valor dos dois lados de uma sentença. Já essas duas balanças aqui, que eu venho mostrar para vocês agora, elas se encontram em desequilíbrio. Vejam que elas não estão, os pratos não estão no mesmo nível, tem um mais alto do que o outro, né? E eu vou explicar para vocês o que é que acontece agora.
Na primeira figura, nós temos um caderno no primeiro prato e um lápis no segundo prato. Por que o primeiro prato está embaixo e o segundo prato está em cima? Porque não possuem o mesmo peso. E outra coisa que a gente pode entender é que o caderno é mais pesado que o lápis. Então, para representar essa situação aqui, eu vou utilizar o sinal maior que vai me dizer que o caderno é maior que o lápis, ou seja, a parte aberta vai ficar para o lado que eu quero dizer que é mais pesada, no caso aqui o caderno. A segunda balança é o contrário a situação. No primeiro prato é um lápis, no segundo prato é um caderno. Então nós já sabemos que o caderno é mais pesado que o lápis. Então eu vou utilizar o sinal menor que vai me dizer que o lápis é menor que o caderno. Fica fácil para a gente entender quando a gente for utilizar o sinal de desigualdade. A parte aberta do sinal sempre vai ficar para o lado maior, para o lado que você quer dizer que seja mais pesado, maior. E a parte fechada vai ficar para o lado que você quer representar menor. Beleza? Para resolver essa situação, nós vamos utilizar a propriedade da subtração em uma igualdade. A propriedade da subtração nos diz que se nós tirarmos o mesmo peso, o mesmo valor dos dois lados de uma balança, nós vamos continuar tendo uma igualdade. Aí nós podemos analisar aqui a situação. Nós temos de um lado do prato dois valores verdes, que nós não sabemos o peso, e um valor em vermelho que marca 2 kg. Do outro lado nós temos um valor verde com valor desconhecido, um valor em laranja de 8 kg e um valor em azul de 4 kg. Então nós vamos começar a eliminar valores que tenham o mesmo peso, um de cada lado da balança. Para começar, nós vamos eliminar o valor verde aqui, ó. Deixa eu tirar. A mesma quantidade dos dois lados permanece em equilíbrio. Também vamos eliminar esse valor em vermelho, que é 2 kg. Então, se eu tirei 2 de um lado, eu vou ter que tirar 2 do outro. Mas veja que desse lado não tem um valor em vermelho que marque 2. Mas se eu somar o 8 com o 4 é 12. Então, se eu tirar 2, por exemplo, aqui desse 4, ainda vai sobrar 2, com mais 8, 10. Então, agora o que eu tenho? Apenas um valor verde de um lado e eu tenho 10 do outro. Então, eu chego à conclusão que um valor verde equivale a 10. Beleza? Então, galera, espero que tenha contribuído com vocês. Espero que vocês possam utilizar esta videoaula para resolver as atividades de vocês do 17º bloco. Falou! Agora eu tenho um desafio para vocês, galera. Olha só essa situação bem aqui, ó. José precisa equilibrar a seguinte balança. Observe o peso de cada uma na legenda abaixo. Bom, nós temos aqui uma balança em desequilíbrio. De um lado nós temos 2 maçãs e uma pera, e do outro apenas uma maçã. Vejam aqui na legenda que a maçã pesa 100 gramas e a pera 150. Então, desafio para vocês: de que forma podemos equilibrar a balança utilizando maçãs e peras no segundo prato? Vocês vão pensar, raciocinar aí e vão mandar a resposta para mim no grupo do WhatsApp, beleza? Outra situação que eu quero deixar para vocês é essa aqui, ó. Julieta quer a mesma quantidade em gramas de maçãs e peras, ou seja, os pesos das frutas precisam ser equivalentes. Vamos ajudá-la colocando as peras no segundo prato da balança. Então, novamente aqui na legenda nós temos a maçã. Cada maçã pesa 100 gramas e cada pera pesa 150. Então você vai analisar aqui quantas peras você precisa colocar nesse segundo prato para que a balança fique em equilíbrio, perdão. Você vai analisar aqui quanto você tem de um lado em grama e quanto você precisa colocar do outro lado em grama, só que com peras. Beleza, galera? Esse é o desafio. Espero que vocês façam e mandem no grupo do WhatsApp ou então no meu PV a resposta, beleza? Falou, tamo junto.